Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Lucy olhou ansiosamente para sua neta. A ansiedade da idosa era tão forte que ela involuntariamente mexeu a mão, que estava presa ao manguito do tanômetro. Mas o médico da casa, com toda a severidade de um professor de escola primária, disse à avó: "Eu lhe pedi para ficar quieta e suas mãos estão tremendo." "A senhora terá de tentar novamente", disse a professora à avó, expressando seu descontentamento. A paciente fez um gesto expressivo que demonstrava eloquentemente seu descontentamento com o fato de estar perdendo tempo se já estava claro. Havia desespero e indignação na voz da idosa. Mas Cindy já havia se acostumado há muito tempo com as manobras da avó, sem se importar com os suspiros da idosa, ela estava levando o manguito ao limite novamente. Lucy, por decoro, obedientemente aguentou. Mas ela não queria expressar seus sentimentos em palavras. Ela observava as ações da neta, esperando uma sentença de morte. Mas Cindy não correspondeu a essa expectativa. "Vovó, você poderia fazer parte da equipe de astronautas, não poderia?" 130 de 80. Essa é a pontuação de um atleta bem treinado. Ela não gostou do tom da neta, muito menos dos resultados. Agindo seriamente doente, ela mudou de uma posição horizontal para uma sentada. "Sua máquina mente. Você pode jogá-la fora por falta de uso. Pena que a minha quebrou na hora errada. Mas ela sempre esteve bem. Pelo meu estado, posso dizer que minha pressão arterial está altíssima, pelo menos 200. Cindy conhecia bem os meandros do caráter de sua avó e nem se ofendeu com sua avaliação dos recursos do dispositivo importado. "Ok, se você não confia em mim, deixe-me chamar uma ambulância", disse Cindy. O rosto de Lucy mudou instantaneamente e toda a sua estrutura expressou indignação. Com um tom sanguinário em sua voz, ela declarou: "É aqui que o cachorro está enterrado? Eu sabia disso. Eu senti isso. Você e sua mãe não veem a hora de me colocar no hospital para acabar logo com isso." Cindy riu. "Vovó, o hospital é onde as pessoas são curadas. E o fato de eu e a mamãe estarmos tentando lhe dar um pouco de juízo é exatamente o oposto, um sinal de amor. Você não sabe o quanto nós a amamos." A neta abraçou a mulher com força e beijou suas bochechas profundamente enrugadas. Lucy ficou emocionada. Mais do que qualquer outra coisa no mundo, ela valorizava esses momentos. O peso dos anos havia deixado muitas feridas no coração da idosa, e nem todas haviam cicatrizado completamente. Por isso, ela desejava que sua família prestasse mais atenção nela. Também hoje, pela manhã, ela se sentiu incomodada com a solidão, como se ela estivesse assombrando de todos os cantos. Em momentos como esse, ela tinha muito medo. Foi por isso que ela ligou para Cindy. Mas a garota nem sequer repreendeu sua parente por ligar tão cedo. Lembrando-se disso agora, Lucy decidiu se desculpar. "Cindy, desculpe-me por tê-la acordado às 6 horas. Mas pensei que a mulher com a foice já estivesse ao lado da cama. Sei que está na hora de me preparar. Mas eu só quero viver um pouco mais. Está tudo bem. Está tudo bem. Eu tenho que estar no trabalho às 8 horas de qualquer maneira. Não gosto de sua atitude mal-humorada. Há um ditado que diz que, enquanto estivermos vivos, devemos pensar na vida. Sim, eu tento pensar. Quando me olho no espelho, fico muito assustado. É óbvio que Lucy está flertando, porque ela parece muito bem para sua idade. Apesar de sua idade avançada, ela se cuida e gosta de roupas novas. Sua filha e sua neta tentam satisfazer todos os seus desejos. E Marie, a mãe de Cynthia, já lhe ofereceu várias vezes para se mudar para seu espaçoso apartamento, mas a avó rejeita categoricamente essa possibilidade. "Nunca vivi e quero morrer em meu próprio apartamento. Tony e eu ganhamos esses metros quadrados com nosso próprio trabalho." Lucy gostava de fazer de sua vida um exemplo para os outros. Ela aproveitava todas as oportunidades para envolver os outros em suas lembranças.
Enquanto Cindy estava na cozinha preparando o café da manhã, a vovó também não perdia a oportunidade. Se você soubesse, neta, como os tempos eram difíceis naquela época, fome, devastação, agitação. As pessoas eram felizes porque davam valor à vida. Agora elas dão mais valor ao dinheiro. Cindy entrou suavemente na pequena sala de estar com uma bandeja. Está tudo pronto, vamos tomar o café da manhã. Vou me atrasar para o trabalho. Jovens, todos com pressa, para onde estão indo? Tanta pressa para se casar e depois se divorciar, disse ele. É melhor você me dizer, Cindy, se eu vou ter bisnetos? Não era a primeira vez que sua avó iniciava uma conversa sobre o assunto, mas a menina sempre dava de ombros, respondendo que primeiro tinha de se casar. Lucy colocou a xícara de lado e olhou para a neta com curiosidade. Por que o caso? Todos os homens da Rússia desapareceram. Valgin, seu avô Tony voltou da guerra sem uma perna, e não havia falta de noivas. Mas seu avô escolheu você. E com orgulho, disse a mulher idosa. Quem mais ele escolheria senão um atacante? Tenho muitos diplomas e até prêmios do governo. Naquela época, as moças eram valorizadas assim. Sim, e seu avô, apesar de sua deficiência, era um homem extraordinário e admirava as mulheres por outras, então você tinha que ficar atenta. Cindy conhecia bem a história de amor da avó, mas a cada vez surgiam novos detalhes. Lucy nunca havia lhe contado que Tony tinha demonstrado um fraco pelo sexo feminino. Você nunca me contou sobre as aventuras do vovô, vovó, disse Cindy. Houve um suspiro alto. Não é costume falar mal dos mortos. Seu avô bebeu meu sangue. Mesmo assim, eu o amava e o perdoei por tudo. Agora é fácil. Se algo der errado, seguimos caminhos diferentes. Nós aguentamos isso porque tínhamos vergonha. Também sentíamos pena das crianças. Tony tinha 3 delas na peça. As mulheres da peça riam de mim, dizendo: você está indo para a maternidade como vai para o trabalho? Todo ano, quase na mesma época. Essa era a nossa vida. E nós nos amávamos muito, disse Lucy. Cindy olhou para o relógio antigo que estava inexoravelmente fazendo a contagem regressiva dos minutos. Claro, vovó, eu sempre gosto de conversar com a senhora, mas não quero me atrasar para o trabalho. Mas quero lhe dizer em confiança que talvez em breve seu desejo se torne realidade. Exclamou Lucy. Cindy, você sabe o que quero dizer? Quem é? Me diga. A garota respondeu: você não entende? Não conte a ninguém ainda. Mas eu mesma ainda não sei o que acontecerá com Steve. Ele é um cara simples e muito legal. Estamos namorando há quase 1 ano e meus pais não sabem. Cindy rapidamente levantou a mesa e estava prestes a sair, mas se lembrou de algo importante e parou. Por que você está tão ansioso para esperar os bisnetos? Perguntou ela. Lucy suspirou novamente de forma expressiva. Não sei se é verdade ou não, mas dizem que uma mulher que tem a sorte de ter bisnetos tem seus pecados perdoados. Cindy riu. Eu não sabia que você era supersticioso. Isso é novidade para mim. Sou grevista e comunista. E acreditar em presságios não combina muito bem. A vida é tal que às vezes acontecem coisas incompatíveis. Quem poderia imaginar que o mundo viraria de cabeça para baixo assim? Enquanto Cindy caminhava para o ponto de ônibus, ela não conseguia tirar da cabeça o último comentário da avó. Sobre o mundo virar de cabeça para baixo. Ela reconheceu mentalmente que a velha estava certa, porque, de fato, foi somente nos últimos anos que as coisas mudaram tanto. Muitas pessoas estavam tentando manter as relações boas e amigáveis que as uniam antes. Quando Cindy cruzou a porta do escritório onde 12 funcionários conviviam pacificamente, Jane imediatamente voltou sua atenção para ela. Por que você está atrasada? A pessoa responsável já estava entrando. Ainda bem que não notei sua ausência. O que há de errado com você? Perguntou ela. Cindy tentou explicar com gestos. Qual é o problema? Disse Jane, somente noivas e árvores de Natal brilham assim. Que dia é hoje?
Primeiro, a vovó está me perguntando desde hoje de manhã quando vou me casar, e agora você. Bem, vou lhe dar uma atualização só para você. Ainda não estou planejando um casamento, mas talvez eu seja adequada para o papel de árvore de Natal, disse ela em tom de brincadeira. Você está brincando, mas sei que você e Steve estão falando sério. Então, espero ser sua amiga no casamento, pelo menos perto da felicidade de outra pessoa, acrescentou Cindy. As mesas estavam apertadas, os amigos próximos uns dos outros, de modo que ninguém estava prestando atenção na conversa. Cindy se inclinou ainda mais para perto de Jane. Não estou entendendo. Você e Tim estavam bem, não estavam? Ela perguntou. Cindy ficou surpresa com a confissão de Jane. Para ser sincera, eu estava até com ciúmes de você. Parecia tudo tão bonito e romântico. Qual foi o motivo do rompimento? Ele mentiu para você ou a traiu? Perguntou Cindy. Jane respondeu, bem, ela teria que se dar muito trabalho para mentir para mim. É que os tempos estão difíceis para nós dois agora e Tim tem trabalhos estranhos. E eu, como uma garota bonita e jovem, quero viver em constante celebração. E, de preferência, todos os dias. Cindy não conseguia acreditar no que ouvia, e então, o que aconteceu com o amor? Ela perguntou. Jane olhou para ela como se a estivesse vendo pela primeira vez. Eu não sabia que você era tão ingênua. Amor é quando você tem a capacidade de satisfazer seus pequenos caprichos às custas de outra pessoa, disse ela. Cindy tomou a decisão de não falar mais sobre o namorado com Jane. Ela não estava satisfeita com a avaliação que a amiga fazia do relacionamento deles. Em vez disso, sugeriu que ela mudasse de emprego para evitar repercussões em seu relacionamento de longo prazo. Embora Cindy ainda sentisse um resíduo desagradável após a conversa, Valerie não ficou constrangida com o fato e não insistiu em discutir mais o assunto. No final do dia de trabalho, Cindy concordou em fazer uma caminhada com Jane, embora tivesse seus próprios planos para a tarde. Ela percebeu que Jane ocuparia muito do seu tempo e se sentiu um pouco desconfortável. Tudo bem, vou tentar fazer com que você se sinta um pouco melhor, disse Cindy. No entanto, ela não teve tempo de terminar a frase quando Jane já estava batendo palmas alegremente. Mittens Snowflake. Sim. Fazia tempo que eu não ia ao cinema, exclamou ela. Cindy não teve tempo de acrescentar que ela e Steve queriam ir ao cinema sozinhos. Quando Steve viu que Cindy havia aparecido para um encontro com Jane, ele não demonstrou surpresa, pois eles já haviam se encontrado várias vezes com essa amiga. Steve teve uma impressão negativa de Jane e expressou seu descontentamento por ela ter participado de seu evento cultural. Ele deu a entender que estava apenas esperando passar um tempo com Cindy. Jane não ficou surpresa com essa insinuação e riu alto. Podemos comprar um termo. É verdade que custará 3 vezes mais, mas isso resolverá a questão, disse ela. Ele voltou a atenção de Steve para um homem encapuzado que estava por perto e apontou para ele com surpresa. Aquele cara ali com certeza tem ingressos, disse Jane. Steve ficou surpreso. Você tem algum conhecimento sobre esses assuntos? Steve se admirou. Sim, é perigoso ser seu amigo, continuou ele. Jane sorriu de volta. É assim que você tem que juntar 1 e 2 e produzir um efeito, disse ela. Pelo contrário, é muito útil ser meu amigo. E esse cara eu conheço porque já comprei roupas dele mais de uma vez. Ele costumava pintar em trapos, importados do exterior, acrescentou. Steve, por favor, se apresse. Caso contrário, Cindy e eu vamos nos transformar em pingentes de gelo. Está um frio ártico, insistiu ele. Cindy permaneceu em silêncio o tempo todo, não esperando que sua amiga agisse tão abertamente na presença do namorado. Ela não havia notado os hábitos de Jane, como rir alto ou apontar o dedo para uma pessoa em público. Ela até se arrependeu de não ter dado um ponto de cultura na amiga, por quem agora tinha que corar na frente de Steve. Em algum lugar dentro dela, um alarme disparou. Cuidado, ou sua melhor amiga vai roubar seu namorado. Mas, pela aparência e pelo humor de Steve, era fácil deduzir que Jane realmente o irritava.
Durante a sessão, sua amiga também não se conteve muito. Ela comentava em voz alta as ações dos personagens e a interrompia constantemente em seu assento. Por isso, Cindy não engrossou o coro e não assistiu ao filme com a participação de um famoso ator italiano. Jane, por outro lado, já estava farta. Eu realmente queria ver esse filme. Obrigada, Steve. O olhar de Jane para Steve era tão intrusivo que Cindy se sentiu desconfortável. Parecia-lhe que a amiga estava completamente alheia ao fato de que Steve a estava namorando. Em um minuto, ela poderia ter literalmente atacado ele. Amigos, eu não entendo por que vocês têm essas expressões faciais como se tivessem acabado de beber uma colher de óleo de peixe. Lembram-se de quando fazíamos isso no jardim de infância? Jane começou a rir alto. Cindy apenas acenou com a cabeça em resposta, não querendo se aprofundar mais nesse momento constrangedor. Ela já estava preparada para se despedir da amiga quando elas pararam na entrada da casa de Jane. Mas Jane não ia se despedir tão facilmente. Pessoal, eu entendo, mas estou avisando, serei dama de honra em seu casamento e nenhuma outra candidata está sendo considerada, declarou ela. Steve respondeu calmamente que tinha que chatear Valerie porque ele e Cindy não estavam se casando. A alegria no rosto de Jane foi instantaneamente substituída pela surpresa. Ela não conseguia perceber que Steve também estava se recusando a se casar e nem mesmo tinha vergonha de dizer isso publicamente. Em resposta, Steve habilmente colocou a garota insolente em seu lugar. Cindy observou com satisfação enquanto Jane se esforçava para entender o significado das palavras. Steve explicou que a decisão deles de renunciar a um casamento barulhento não significava que estavam desistindo de alguém. Eles só queriam ter um casamento sem a publicidade de ir a um cartório e gastar o dinheiro em algo útil. Jane ficou bastante surpresa com isso. Ela os comparou aos filmes americanos em que os personagens principais fazem uma viagem logo após o casamento. Steve, você é bom, disse ela. Nos 15 minutos seguintes, os três começaram a pular no lugar para se aquecer, pois a geada já estava se infiltrando em suas roupas quentes. Finalmente, Jane desistiu. Foi uma noite agradável. Por que não vamos ao restaurante de novo assim? Sugeriu ela. Cindy tentou se desculpar com Steve pelo comportamento de Jane. Sinto muito que você tenha tido que ouvir os mimos de Jane. Em geral, ela é uma boa garota, mas é que algo aconteceu hoje e ela surtou. Eu mesmo não esperava que a coisa ficasse tão feia, disse ele. Sim, tivemos que nos comunicar com pessoas diferentes. Mas uma coisa que eu não entendo é o que vocês têm em comum. Vocês são tão diferentes, disse Steve. Bem, não há mistério algum. É que somos amigas desde que éramos meninas, fomos para o jardim de infância juntas, sentamos na mesma carteira. Jane sempre foi imprudente. O pai dela é um figurão e ela está acostumada a sempre conseguir o que quer, explicou Cindy. Mas é melhor que o pai dela lhe ensine boas maneiras, acrescentou. Foi difícil me conter quando ela começou a me perguntar sobre nosso casamento. Eu realmente queria provocá-la, admitiu Steve. Cindy sentiu o choque de tal anúncio. Ela congelou, sentindo seu coração começar a bater mais forte. O que? Você está falando sério? Ela se irritou consigo mesma. Steve se aproximou e pegou a mão dela. Sim, estou falando sério. Achei que esta noite seria o momento certo, mas agora tudo mudou. Você concorda? Perguntou ele. Cindy não entendeu. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, preocupada e pensando em como as coisas haviam mudado tão repentinamente. Finalmente, ela virou a cabeça para Steve e disse baixinho, sim, eu concordo. É claro que sim. Metade do procedimento já foi feito, e agora vem a segunda parte. Por favor, maestro, uma fanfarra. Steve Durachier tocou a orquestra sozinho e, em seguida, tirou solenemente uma caixa de veludo do bolso. Aqui, como convém em tais ocasiões, está um anel. A moça abriu a caixa com a cor de um poste de luz, e uma joia piscou alegremente para ela com um brilho brilhante. Oh, é um diamante de verdade, exclamou ela. Foi o dia mais feliz da vida de Cindy. Ela não conseguiu dormir por muito tempo, relembrando cada minuto da noite maravilhosa.
Naquela noite gelada de fevereiro, a primavera estava soando em seu coração e ela acreditava que o melhor ainda estava por vir. O primeiro ano de casamento passou voando. Cindy não conseguia afastar a sensação de que tudo estava acontecendo em um sonho. As mulheres do trabalho a provocavam. Há uma vibração em nossa Cindy. Você pode ter uma carga gratuita de felicidade. Não deveria se gabar de sua vida próspera, disseram a ela. Cindy sentiu a tristeza na voz da amiga e percebeu que Jane estava com ciúmes e inveja. Ela olhou para Jane com compaixão e disse: Jane, cada um segue seu próprio caminho. Você encontrará sua felicidade, sem dúvida. Eu, por exemplo, tenho sorte de ter um parceiro de vida tão maravilhoso como Steve. Jane sorriu e acenou com a cabeça. Sim, você está certa, Cindy. Estou feliz por você. Às vezes é difícil lidar com suas próprias emoções, admitiu ela. A amizade entre elas havia continuado, mas, desde então, Jane havia se tornado mais cautelosa em seus comentários e não expressava abertamente seus sentimentos de inveja. A garota se perguntava. Pelo contrário, sempre me pareceu que as pessoas felizes irradiam bondade. Pessoalmente, estou disposta a compartilhá-lo com qualquer pessoa. Como assim, Steve? Você vai alugar o seu? Jane não esperava que você dissesse isso. Se você não fosse meu amigo, eu ficaria muito zangado com você. Às vezes, sinto que você não está feliz por mim ou que eu lhe devo algo. Cindy quase chorou de ressentimento. Então, Jane tentou remediar a situação. Por que você diz isso? Você sabe que não estou falando sério. É que minha língua é tão ruim que fala coisas sem sentido. Não se ofenda. Não estou com raiva de você, Steve, por causa do casamento que não deu certo. A tensão diminuiu e as duas moças sorriram ao final da refeição, quando colocaram seus pratos de sobremesa. Jane perguntou a Cindy com uma tristeza penetrante: como é a felicidade? Acho que é diferente para cada pessoa. Recentemente, encontrei uma coleção de poemas de uma poetisa. Ela viveu durante a guerra. Em sua vida, houve amor e traição. Um de seus poemas me impressionou. É sobre a felicidade, que essa mulher passou a vida inteira recolhendo em pedaços. Mas não se consegue muita felicidade dessa forma, embora seja muito bem dito. Sim, lindo e correto. Sabe, Jane, minha avó me contou muitas vezes sobre sua juventude. Quero dizer, meu avô não tinha pernas e ela cortou a garganta por ele. Desculpe-me, não me expressei bem, mas de acordo com as histórias de minha querida avó, costumava-se valorizar o homem em si, e não importava quais eram seus defeitos físicos. O que importava era o que estava dentro dele. Jane olhou para Cindy com olhos arregalados. Bem, você é uma verdadeira peça de trabalho, minha amiga. Você não deveria estar na contabilidade, deveria estar lecionando em alguma faculdade de artes liberais. E eu vou deixar a contabilidade em breve. O que? Outra surpresa. Steve, você conseguiu outro emprego? Você poderia dizer que sim. Estamos prestes a ter uma nova contratação. Essa notícia pegou Valerie de surpresa. Ela não teve tempo de se preparar internamente, e uma careta de desagrado surgiu em seu belo rosto. Mas, rapidamente se recompondo, a garota leu ingenuamente: Cindy, estou muito feliz por você. Quero dizer, por vocês dois. Claro, tanta felicidade e, por um lado, isso pode ser alucinante. Mas se eu perdi seu casamento, onde eu queria ser dama de honra, pelo menos me aceite como seu padrinho. Cindy não fez promessas. Ela se esquivou de uma resposta direta com a frase de efeito: tenho que ter um bebê e depois pensar em todo o resto. A propósito, minha avó costumava dizer que não se deve nem mesmo comprar roupas para uma criança que ainda não nasceu. É um presságio muito ruim. E me parece que tudo isso é um absurdo. Crenças antigas, como dizem, o que será, não será. Pessoalmente, quando me preparar para a maternidade, prepararei tudo com antecedência para o bebê. Como posso invejá-la agora? Eu também quero tudo. Para tranquilizar sua amiga, Cindy aconselhou: você terá tudo, Jane.
Você só precisa mudar um pouco sua maneira de ver a vida. Um guindaste no céu parece mais atraente porque está no alto e você não consegue ver as imperfeições. Já entendi a dica. Mas os seios em sua versão não me servirão de nada. É fácil para você explicar por que seu Steve conseguiu o que outros não conseguiram. Ele tem um bom emprego e um bom salário. Você está atrás dele como uma parede, mas uma mama? Isso é utópico. Qualquer pessoa que não consiga chegar ao céu precisa de ajuda. Não estou pronto para ser um muro, e não estou pronto. Cindy não tinha o hábito de impor sua opinião aos outros. Ela decidiu que não havia sentido em discutir com sua amiga sobre os valores da vida. Depois dessa conversa, seus caminhos começaram a se desviar em direções diferentes. Cindy começou a evitar comer com ela no refeitório, e Jane não insistiu. Logo sua amiga foi promovida, e Jane decidiu comemorar seu triunfo profissional em grande estilo. As moças, em uma ocasião como essa, não esconderam a clareira. O ponto de encontro é o acampamento Opines, nos arredores da cidade. Por favor, não se atrasem. Depois de distribuir as instruções, Jane se aproximou da mesa onde Cindy estava sentada. Espero que você não tenha medo do coletivo, disse ela. Mas Cindy apontou para sua barriga. Aonde vou com uma melancia como essa? Se eu ainda estivesse aqui na região, eu me certificaria de passar um tempo em uma companhia calorosa. Não estou indo para fora da cidade. Não quero correr nenhum risco. Bem, faça como quiser, Jane contestou. Um mês antes de sua licença maternidade, Cindy sentiu-se mal. Suas pernas estavam inchando muito. Suas pernas estavam inchando muito. Ela tinha manchas feias no rosto. Depois de consultar o marido, ela decidiu tirar uma licença. Com o formulário em mãos, ela entrou na sala de seu supervisor sem bater na porta. Jane, preciso de férias, disse-lhe Cindy. Jane a encarou. Em primeiro lugar, não é Jane, é Jane Croft. E, em segundo lugar, pessoas educadas batem na porta antes de entrar na sala do supervisor. O que você tem aí? Embora a supervisora recém-promovida pudesse ver claramente que Cindy estava se esforçando para ficar de pé, ela nem sequer lhe ofereceu uma cadeira. Pelo contrário, ela estudou o breve texto de apenas 2 linhas por vários minutos. Sinto muito, mas tenho que recusar. O relatório anual está chegando. Você sabe o que quero dizer. Mas eu vou entrar em licença maternidade em menos de um mês, contestou Cindy. Então você vai sair de férias mesmo, em um mês. Cindy já estava na porta quando ouviu as palavras sarcásticas. Então, como está sua felicidade? Ela está colhendo muitas sementes. Quer compartilhar? Cindy não ficou impressionada com as palavras, mas com o tom em que a amiga estava se vangloriando. Mas o novo chefe decidiu continuar. Agora olhe para você e para mim e me responda, qual de nós está mais feliz? É doloroso olhar para você. Esticada como um sapo. Eu estou em forma. Bom cargo, salário, respeito. Vou me estabelecer um pouco e encontrar um marido. Cindy quase podia sentir fisicamente o último fio que a ligava à amiga sendo cortado. Isso deve ter afetado sua saúde, pois no final daquela tarde ela foi internada no hospital. Steve estava muito preocupado com a condição de sua esposa e de seu futuro filho. Mas o médico lhe garantiu que tudo ficaria bem. Não havia nenhum motivo especial para se preocupar. Apenas que sua esposa estava um pouco nervosa, mas isso passaria imperceptivelmente. Ela descansará aqui e poderá voltar para casa em algumas semanas. O médico não estava mentindo. De fato, Cindy logo recebeu alta. E o médico brincou pela última vez, vamos ficar fora por um tempo. Recupere suas forças. E volte para pegar o bebê. No restante do tempo que antecedeu o parto, Cindy se preparou intensamente para sua futura maternidade. Ela releu muita literatura útil, mas gostava do livro do famoso pediatra americano Benjamin Spock. Quando Steve descobriu sua esposa lendo esse tratado, ele ficou surpreso. Vejo que você já está muito preparada.
E, afinal de contas, eu tenho permissão para estudar as referências. Eu também quero participar ativamente. Por mim tudo bem, aqui está, respondeu Cindy. Steve pegou o livro, mas sua mente estava claramente em outra coisa. Cindy decidiu ajudá-lo. Querido, há algo que você quer me perguntar? É o seguinte, ouça, eu estava em uma reunião na prefeitura outro dia e quase fiquei sem palavras quando vi sua amiga lá. Jane, eu acho. Sim, é essa mesmo. Mas não falamos mais com ela. Se não é um segredo, por quê? Não é segredo. É que até mesmo um pouco de poder muda muito uma pessoa. Entendo. Vou ter isso em mente. Eu quase a convidei para vir à nossa casa. Por que você não me disse nada? Por que você não disse? Steve, você provavelmente já enfrentou uma situação pelo menos uma vez na vida em que percebeu que não queria ficar com alguém. Foi o que aconteceu comigo e com a Jane. Nossa amizade acabou se tornando uma bolha. Mas não me arrependo de nosso rompimento. É apenas um pouco amargo. Você vai superar isso. Especialmente porque não precisará voltar ao seu departamento de contabilidade. Cindy, você já se decidiu por mim? Steve, não, mas eu gostaria de sugerir uma mudança de área. Abriremos várias filiais em breve e precisaremos expandir nossa equipe. Jane, ok, querida, vou pensar sobre isso. Mas não vamos nos precipitar. Embora toda a família estivesse preocupada com Cindy, Steve encontrou em Lucy uma verdadeira amiga e alma gêmea. A avó de Cindy tranquilizou o futuro pai: e nunca fique deprimido. Tudo ficará bem, todas as mulheres dão à luz. É o nosso destino por natureza. E a Cindy vai se sair muito bem. O homem queria acreditar nas palavras da sábia mulher, mas a ansiedade por sua esposa e filho persistia. Obrigado, Lucy, por seu apoio. Suas palavras chegaram aos ouvidos de Deus. Não se preocupe, querida, o céu ouve tudo e os anjos já estão circulando prontos para proteger seu bebê. O pai de Cindy permaneceu ao telefone. Finalmente, ele gritou de alegria: é isso mesmo. A menina tem uma neta. Como já era tarde, os membros da família correram para o hospital. Até mesmo Lucy decidiu acompanhar a empresa. A mãe de Cindy queria esfriar o ardor da idosa: mãe, onde você vai esquiar? Por que não fica em casa? Não, não vou. Esperei tanto tempo por esse dia para ficar em casa? Quando a comitiva de membros da família apareceu no pronto-socorro, a enfermeira de plantão olhou para a equipe em comum com surpresa. Só um momento, vou ligar para ela agora. Nem mesmo 2 minutos haviam se passado quando a criança apareceu. Quem é o pai do recém-nascido? Perguntou ela. Steve deu um passo à frente. Espere, o médico estará aqui daqui a pouco. Ele quer falar com você. A garota tentou não olhar nos olhos do Steve, que sorria alegremente. Havia também uma expressão estranha no rosto do médico que a havia convidado para o consultório. No entanto, as primeiras palavras do médico a impressionaram. É muito difícil para mim dizer isso, mas a criança não nasceu completamente saudável. Ela tem um grave problema cardíaco e agora precisa de cuidados especiais. Temos tudo preparado em casa. As condições são perfeitas. Você não me entendeu. A bebê não consegue respirar sozinha, por isso vamos colocá-la em um balde. É uma câmara especial onde ela receberá oxigênio. Quando ela estiver um pouco mais forte, em algumas semanas, nós enviaremos para o centro de parto, onde será operada. Steve não sabia muito bem do que o médico estava falando. Que operação? Do que você está falando? Quero dizer, é apenas uma coisinha minúscula. Diga-me, honestamente, sem cirurgia, o bebê não sobreviverá? Sua esposa ainda não sabe de nada. Foi um parto difícil e decidimos não contar nada a ela ainda. Portanto, a decisão é dela. Se for para salvar a vida do bebê, é claro que eu concordo. Mas como isso pode acontecer? Por quê? Ninguém pode lhe dar uma resposta definitiva a essa pergunta. O mais importante agora é determinar a estratégia de tratamento.
Não se desespere. Embora seja um caminho difícil, nem tudo está perdido. Você terá de fazer várias operações, mas seja corajoso e paciente. Em última análise, o futuro do bebê agora depende de você e de sua esposa. Steve saiu do consultório médico e desmaiou no sofá. Os pais e a avó de Cindy olharam ansiosamente para o pai em chamas. Steve, pombo, diga-me o que aconteceu? Perguntou Lucy, segurando o braço do homem. Os pais de Cindy também se levantaram com um olhar vazio no rosto. O que há de errado com Cindy? Steve, não fique quieto. Steve abaixou ligeiramente a cabeça e se dirigiu para a saída. Lucy tentou alcançá-lo. Você não pode pintá-la assim. Eles curam essas doenças hoje em dia e vão curar minha neta. Steve parou e olhou para a mulher mais velha com seu sorriso másculo. Invejo seu otimismo, Lucy, mas não acredito mais em anjos ou poderes celestiais. E você não deveria acreditar em nada. A fé lhe dá força. No início, Steve tentou seguir o conselho da avó de sua esposa. Ele ajudava a esposa em tudo, sobre cujos ombros caíam as coisas mais difíceis. Depois da primeira operação, que foi realizada na pequena Lily quando ela tinha apenas 1 mês e meio de idade, ela se recuperou rapidamente. Como deveria ser, um bebê saudável, em 1 ano ela já corria de forma independente e fazia bagunça no apartamento. Mas é sabido que os problemas surgem de onde ninguém espera. Os jovens pais se alegraram com cada sucesso de sua filha e tentaram diversificar seu tempo livre. Eles não recusaram o convite de um colega de trabalho, cuja filha era alguns meses mais velha que Lily. Steve, venha em família para a festa de aniversário da Sarah, que está fazendo 2 anos. Queremos que seja um dia divertido. A festa foi um grande sucesso. Cindy e Steve observaram alegremente sua filha brincar com outras crianças. Entretanto, 2 dias depois, surgiram problemas, a menina começou a se engasgar e sua temperatura permaneceu alta. Durante 2 semanas, ela ficou na UTI, mas um resfriado trivial deixou graves sequelas. Lily nunca se recuperou totalmente e precisava de oxigênio a cada meia hora. A jovem família enfrentou sérias dificuldades financeiras, pois a maior parte do orçamento era gasta com medicamentos e viagens às melhores clínicas. Embora os parentes ajudassem o máximo que podiam, os fundos eram claramente insuficientes. Foi então que um ilustre professor, que quase foi consultado, disse: a situação é grave. O coração da menina está como o de uma velha, ela não consegue suportar nem mesmo o menor estresse. Cindy implorou: o que podemos fazer? Ajude-nos a salvar a criança. O professor filosofou: às vezes, a medicina é impotente. Vocês têm um caso especial. Mas lágrimas e orações não podem ajudar. A única solução correta, em minha opinião, seria uma segunda operação para instalar uma válvula artificial. Mas isso ainda é uma medida temporária. A longo prazo, será necessária a ajuda de um transplante. Steve hesitou. Professor, o que você está dizendo é, e sim, você me entendeu bem. Sua filha precisará de um coração de um doador. Mas quero avisá-lo desde já que a lista de espera para essa operação tem anos de antecedência. Dizem que o luto compartilhado aproxima as pessoas, mas Cindy e Steve estavam trabalhando contra essa lei. 6 meses depois de consultar um professor famoso, Lily foi submetida a uma segunda operação, mas quase sem resultados positivos. A garota era praticamente incapaz de viver sem a máquina pela qual respirava. Como resultado, Cindy não podia nem mesmo levá-la para passear. Para a mãe e a criança doente, o mundo inteiro se limitava ao tamanho de seu apartamento de 2 cômodos com varanda. No andar de baixo, a vida era muito diferente. Mas, apesar de sua doença grave, Lily não desanimou. Ela estudava em casa e aguardava ansiosamente a chegada de seus professores. Outra de suas paixões era desenhar. Em seus 8 anos incompletos, Lily transmitia todas as nuances e detalhes de seus desenhos com grande talento. Ela gostava de mostrar seu trabalho a qualquer pessoa interessada. Um dia, uma professora que vinha todos os dias lhe disse: sua filha tem talento. Se a senhora não se importar, vou mostrar os desenhos dela a um artista que conheço e que dá aulas na academia de arte.
No início, Cindy não deu muita atenção a essas palavras, mas logo deu vários trabalhos de sua filha para a professora. Mas logo o fardo da vida cotidiana se tornou tão pesado que Cindy se esqueceu de tudo isso. Um dia, ela confessou o fato à mãe, que os visitava todos os dias. Sinto-me como um caracol em uma concha. Imagino como minha doce avó estaria lendo estas palavras neste momento. Gostaria que ela estivesse por perto. Sinto muita falta dela. Mamãe era muito otimista. A única vez que a vi chorar foi quando meu pai morreu. No resto do tempo, ela sempre tinha um sorriso no rosto e trazia alegria para toda a família. Embora não queiramos ser como a vovó, por algum motivo parece que não conseguimos. Especialmente ultimamente, a lamentação constante não nos deixa em paz. Estou apenas me esforçando pela Lily. E quanto ao Steve? Ele sempre me apoiou. Ou alguma coisa mudou? Eu não queria jogar meus problemas na cabeça da minha mãe, mas senti uma forte necessidade de compartilhá-los com alguém. Não sei se era apenas minha imaginação doentia, mas Steve havia mudado muito, especialmente no último ano. Ele se tornou irritável e até mesmo rude comigo. Ele quase nunca entra no quarto da Lily. Você deveria conversar com ele. Eu já tentei. Mas ele se recusa a falar comigo diretamente. Tenho a impressão de que ele está com medo. Medo de mim, da Lily e de tudo o que está acontecendo aqui. Sabe, mãe, meu marido tem chegado em casa cada vez mais tarde, então estou começando a achar que ele tem outra mulher. E se ele nos deixar, não sei como vamos viver. Não se preocupe, seu pai e eu sempre temos um ombro amigo. E Steve é um homem muito responsável, tenho certeza de que ele não faria uma coisa tão ruim. Mamãe, não posso ter certeza disso. Ele não é o mesmo. De repente, Cindy se lembrou do professor que havia elogiado o talento de Lily. Estou aborrecendo vocês, mas tenho boas notícias, disse ela. Nico, a professora levou alguns desenhos para mostrar ao artista. É claro que eu não acredito em todas as histórias de Cinderela, mas quem sabe? Marie disse, pensativa, eu já lhe disse centenas de vezes que minha neta é um diamante. É incrível que uma criança tão doente consiga desenhar tão bem ao ponto a senhora deveria contratar tutores ou professores de educação artística para ela. Mamãe, eu adoraria, mas com que dinheiro? Nós mal conseguimos pagar as contas. Os remédios são muito caros e só temos uma pessoa que sustenta a casa, e ela está sempre de mau humor. Acho que essas aulas não vão custar muito. Meu pai e eu ajudaremos. Talvez nossa Lily se torne uma artista famosa. A propósito, onde ela está? Cindy acenou com a cabeça em direção à varanda, onde a filha havia organizado uma sessão de pintura ao ar livre. Mas não se trata de natureza real, vê um pequeno oásis de vegetação sob nossa varanda. A menina estava pintando com paixão, colocando a língua para fora. A máscara do aparelho não interferia no processo criativo, e a jovem artista corrigia habilmente toda vez que mudava a posição do corpo. Marie se abaixou para examinar o trabalho da neta. Muito bem, minha filha, disse ela. De repente, a máscara escorregou do rosto da menina e sua boca começou a ficar com cãibras. A avó rapidamente consertou o dispositivo. Você não pode fazer nenhum movimento brusco. E também não pode ficar muito animada, disse a ela. Vovó, não tenha medo por mim. Estou acostumada com isso. Uma tia nos disse que em breve receberei uma cinta especial para que eu possa sair com ela. Cindy confirmou de longe, sim, temos uma assistente da fundação, Sunny, que é responsável pelo patrocínio de Lily. Eles prometeram nos ajudar com a compra de uma nova máquina. Mas quanto tempo teremos que esperar até que os fundos suficientes sejam arrecadados? Lily interrompeu a mãe, infeliz, e mãe, você está conversando com a vovó há quase 1 hora. Agora é a minha vez. Cindy cedeu à filha e disse, tudo bem, querida, vou me calar e não incomodá-la. É melhor eu ir para a cozinha e preparar algo delicioso. Enquanto a mãe estava ocupada na cozinha, Lily ligou para a avó e perguntou, vovó, pode dar uma olhada em uma coisa? O aniversário da mamãe e do papai está chegando.
Como eles se casaram? Marie perguntou surpresa. Como você sabe, neta? Lily respondeu com confiança. Você acha que eu sou uma garotinha? Às vezes, eu até ando pelo apartamento sozinha, sem essa coisa desagradável. A menina acenou com a cabeça para sua máscara e disse: não pense que se um homem tem um coração ruim, sua cabeça não funciona. Eu entendo perfeitamente. Marie ficou espantada com essa maturidade de pensamento em uma criança doente. Ela perguntou: quem a levou a fazer isso? Lily respondeu: vovó, como você é boba. Eu vi na TV uma criança sem braços pintando com os lábios. Eu tenho braços e pernas, mas eles substituirão meu coração mais tarde. Foi isso que a professora disse. Ela riu e disse: bem, você me distraiu completamente. Eu queria lhe mostrar o desenho que vou dar para a mamãe e o papai. Lily remexeu em sua pasta de desenhos, e em um segundo, tirou um desenho colorido e brilhante. Era fácil reconhecer Lily e seus pais nas 3 pessoas sorridentes do desenho. A garota corrigiu mecanicamente sua máscara e perguntou com indisfarçável prazer: não é ótimo? É ótimo. Você é tão inteligente. Os olhos de Mary se encheram de lágrimas, mas ela tentou não perturbar a neta e saiu da varanda, dizendo: vou ajudar sua mãe, e você continua desenhando. O desenho com uma história positiva foi deixado na varanda. Aparentemente a pequena artista esqueceu de escondê-lo em sua pasta. À noite, Steve, como de costume, chegou quando sua esposa e filha já estavam dormindo. Steve, ao ver o desenho, parou e o examinou atentamente. É da Lily, disse ele. Ela queria nos dar como presente de aniversário de casamento, mas esqueceu de guardar o desenho depois de falar com a vovó. Steve não notou a aproximação de sua esposa, apesar de sua doença. Nossa Lily está desenhando e tentando viver a vida de uma criança normal, e ela está chegando lá, disse ele. É uma pena que você não perceba. Cindy se retirou silenciosamente para seu quarto. Steve ficou olhando para o desenho à luz da lua por um longo tempo. Cindy esperava que seu marido encontrasse algo em si mesmo que o fizesse voltar a ser o homem que ela conhecia. Mas ele permaneceu em silêncio e foi para a cama. De manhã, ele foi trabalhar, também em silêncio. Cindy sabia, por meio de suas conversas telefônicas, que ele estava prestes a ser promovido, o que justificava seu atraso constante. A promoção de Steve deixou Cindy feliz, é claro, porque era um aumento extra e talvez eles pudessem comprar algo mais caro para Lily, que a ajudaria mais do que os remédios caseiros. No dia seguinte, entretanto, aconteceu algo que realmente abalou Cindy. Na hora do almoço, a campainha da porta tocou. Cindy, um pouco confusa, deixou-os entrar. Estranho, quem poderia vir sem avisar? Parada na porta estava a mesma professora que havia admirado os desenhos de Lily e levado alguns para mostrar a ela. Ao lado dela estava um homem de 60 e poucos anos. Olá, Cindy. Desculpe-me pelo imprevisto. Deixe-me apresentá-la. Este é Mark, um artista e professor da Academy of Art, o professor apresentou. Cindy achou que já tinha ouvido o sobrenome dele antes na televisão, quando ele estava recebendo um prêmio. Olá, entrem, por favor, ela os cumprimentou. O homem imediatamente se sentou ao lado de Lily e eles começaram a conversar, com as sobrancelhas erguidas de vez em quando em sinal de surpresa. Ele então perguntou a Lily se ela tinha algum de seus desenhos favoritos. A garota sorriu. Cindy acenou com a cabeça. Sim, posso dizer que Lily tem talento, disse ela, olhando para a filha com orgulho. Ela se esforça muito e adora desenhar. Nós sempre a apoiamos nisso. Mark sorriu. Isso é ótimo, disse ele. Vejo que vocês são pais muito amorosos. Eu gostaria de oferecer aulas de arte para Lily. Tenho certeza de que ela pode desenvolver ainda mais seu talento com a nossa ajuda. Cindy concordou alegremente, e a menina sorriu ao saber que seu sonho de ter suas próprias aulas de arte estava começando a se tornar realidade. Cindy ficou maravilhada com a oferta e aceitou com gratidão. Desde então, Lily tem praticado ativamente com seu professor pessoal, desenvolvendo seu talento e aprendendo novas técnicas e métodos.
Seu trabalho foi exibido em várias exposições e ela começou a ser reconhecida como uma jovem artista. Cindy estava muito orgulhosa de sua filha e eles gostavam de assistir a todas as suas exposições. Lily se alegrava com cada nova conquista e era grata à família e ao professor pelo apoio e pela crença em seu talento. Seu pequeno oásis verde sob a varanda tornou-se um símbolo de esperança e força, pois eles superaram todas as dificuldades e lutaram pelo futuro brilhante de Lily. Dia da Família. É uma ocasião alegre. Lily se reuniu no caminho, porque alguns dias antes ela recebeu uma nova máquina. Portanto, a professora de desenho pôde assistir à apresentação pessoalmente. Cindy tentou não deixar a filha perceber o quanto estava se sentindo mal. Assim que se soube que a exposição seria definitivamente realizada, a data e o horário foram anunciados, Cindy tentou contar ao marido. No entanto, o primeiro dia não deu certo. Já passava da meia-noite, então Cindy se levantou cedo para preparar o café da manhã de Steve. E, durante o café da manhã, contou-lhe tudo. Ele entrou na cozinha e olhou surpreso para a pilha de panquecas e ovos mexidos. Depois olhou para Cindy, suspirou visivelmente e se sentou à mesa. Steve, você quer café ou chá? Café. Ela colocou a xícara na frente dele. Steve, preciso conversar com você. Cindy, estou com muita coisa na cabeça agora. Também gostaria de tomar café da manhã para poder me concentrar. Ela podia ver que o marido estava tendo dificuldade para se conter. Mas ela não ia recuar. Certo, mas o que acontece quando você nunca está aqui? Preciso conversar, preciso resolver as coisas. Afinal de contas, você pode fazer isso. Cindy recuou até a janela e deu as costas para ele. Steve olhou para ela com atenção pela primeira vez em muito tempo. Ela estava usando uma calça jeans de antes de engravidar. Estavam tão desgastados que pareciam ter sido feitos de propósito. Algum tipo de camiseta de uniforme. Cindy parecia muito magra com elas, embora parecesse ter perdido muito peso. Seu cabelo estava preso em um coque. Ela sempre odiou aquele coque. Mas costumava rir e dizer: será que tenho de tirar a poeira do meu cabelo? Sim, Cindy mudou muito. Se isso é tão óbvio em uma mulher jovem, o que dizer dele e de suas calças? Ela também está prestes a completar 1 ano de idade. Claro, ela tem outros, mas ainda faz muito tempo que ela não compra o que quer. Sim, ele não compra nada, ele não faz nada do que quer. Tudo o que ele faz é trabalhar e ganhar dinheiro. Às vezes, ele tem a sensação de que chega em casa depois de receber o salário, joga todo o dinheiro em uma panela grande que queima como um inferno, e imediatamente percebe que pode dar meia volta e voltar ao trabalho, porque não há mais dinheiro. Ultimamente, Steve tem se dado conta de que está cansado. Cansado de tudo. Ele não quer continuar vivendo assim. Sim, Cindy o ama, e a culpa não é de Lily. Mas ele também é humano. Ele não fez nada de errado diante de Deus. Ele não deveria ter que carregar tudo isso. Ele ainda não tem 40 anos. E ele se sente como se já tivesse mais de 60. Portanto, a vida que ele não viveu acabou. Ele não tem nada pela frente. É a mesma coisa que é agora. Cindy se virou e Steve viu a determinação em seus olhos. Cindy, não me faça começar. Nós conversaremos sobre tudo. Dê-me alguns dias para organizar meus pensamentos. Ela concordou bruscamente. Ok, vamos fazer isso na sexta-feira. Não podemos levar isso adiante, temos uma exposição no domingo. Ela estava prestes a dizer exposição, mas Steve já havia saído. Cindy sorriu com tristeza. Fazia mais de 1 ano que ele a beijava quando chegava e a beijava quando saía. No início, ela chorou, ressentida, mas depois simplesmente aceitou. Na sexta-feira, ela e sua mãe compraram um lindo vestido para Lily. Afinal de contas, era o primeiro grande evento de sua vida. Steve não voltou para casa na sexta-feira e só apareceu no sábado. Mas não havia como acordá-lo naquela noite para ir ao show. Cindy podia sentir o cheiro de álcool. Era muito estranho. Steve não gostava de beber de jeito nenhum.
De qualquer forma, já estava ficando tarde, então eles o deixaram dormir e foram ao show. Marie, ele está realmente divagando? Que tipo de pai é esse? Um evento como esse e ele não pode ir com o bebê. A mamãe nem conseguiu falar com ele sobre ele e o evento porque Steve nunca está em casa. Marie arfou de indignação. Mas tudo bem, ela voltará a falar com Steve. Cindy se apaixonou. Isso acontece. Mas o bebê não teve nada a ver com isso. O show foi um verdadeiro sucesso. Foram ditas tantas palavras para Lily que a garotinha se emocionou e teve de ser medicada. Mas a avó e a mãe perceberam. Portanto, não houve consequências. E então, já no final do feriado, Mark lhes trouxe um homem. Queridas senhoras, por favor, amem e reclamem. Este é meu filho, Rick. Era o organizador da festa. Cindy sorriu involuntariamente. Mark falou de seu filho com um orgulho mal disfarçado. Boa noite. Estou muito feliz por meu pai não ter cometido outro erro. As pessoas criativas se entusiasmam muito rapidamente. Mas, esta noite, fiquei chocado, mesmo que meu pai diga que não sei como me sentir um artista. Cindy teve tempo de dar uma boa olhada no homem enquanto eles conversavam sobre algo trivial. Tinha cerca de 40 anos, talvez um pouco mais. Muito agradável, austero. Mas só quando ele começou a sorrir. Um sorriso malicioso, de menino. E, naquele momento, ficou claro que não, ele tinha 40 anos e não poderia ter. Na verdade, eu me aproximei de você por 2 motivos, ou melhor, 2 coisas. Primeiro, Cindy, várias pessoas gostariam de comprar os desenhos de sua filha, já que ela é menor de idade. Nosso homem que cuida de leilões e vendas ajudará a decidir o preço. E segundo, eu gostaria de convidar todos vocês para um restaurante para comemorar esse sucesso, mas acho que isso não será possível, disse o homem olhando com pena para uma Lily cansada e pensativa. Sim, infelizmente não há como. Lily deveria estar descansando há muito tempo, respondeu Cindy. Mas então Marie interveio. Cindy, acho que um evento como esse deveria ser comemorado neste mesmo dia. Você poderia convidar Rick e Mark para nossa casa, sugeriu ela. Cindy sorriu modestamente. Ela ficou envergonhada com as palavras de sua mãe. Mas agora era necessária uma palavra dela. Tudo bem, vamos fazer isso na terça-feira. É o dia de folga da Lily, sem escola, disse Cindy. Rick sorriu de satisfação. Oh, estou muito feliz. Eu gostaria de saber. Odeio esses restaurantes. Tenho toda a minha vida na garganta aqui e estou sempre misturando garfos, confessou ele. Cindy ficou imediatamente aliviada. Ela estava pensando freneticamente por um segundo antes de ele dizer isso, imaginando como preparar tudo para não cair de cara no chão. Acontece que pessoas fantásticas também podem ser comuns. Eles combinaram um horário e Rick se ofereceu para levá-los. Maritoniova disse imediatamente que tinha outro lugar para ir. Assim, Cindy e Lily tiveram que dirigir sozinhas. Elas conversaram principalmente sobre a exposição e a casa. Rick sorriu. Então, vejo vocês depois de amanhã, pode ser? Ele perguntou. Ótimo. Até lá, acho que já teremos decidido nossos compradores, respondeu Cindy. Eles se despediram cordialmente. Lily mal conseguia mexer as pernas. Eu pedi por isso, pensou Cindy. Ela imediatamente colocou a criança na cama. Ela ouviu Steve chapinhando na banheira. Muito bem, pensou ela. Agora eles vão conversar. Bem, ele não é tão insensível a ponto de não ficar feliz com o sucesso da filha. Cerca de 20 minutos depois, a porta do banheiro se abriu e Steve apareceu na cozinha. Ele nem sequer perguntou onde eles estavam, como se uma criança com uma máscara de oxigênio no rosto estivesse constantemente e livremente andando por aí. Sim, estamos em casa. É muito bom que você esteja em casa também. Caso contrário, ultimamente tudo o que sabemos de cor é que eu tenho um marido e Lily tem um pai, disse Cindy. Ele se virou bruscamente para ela.
E não vejo por que você não está feliz. Eu trabalho como um lobo e não tenho dinheiro para nada. Todo o dinheiro voa para o abismo. Você deve ter se esquecido de que existe outra vida, uma vida que as pessoas normais vivem. Elas vão ao cinema, compram coisas caras. Suas casas não cheiram a remédio. Elas trabalham para viver uma vida de prazer, disse Steve com amargura. Basicamente, isso não é viver, é apenas existir. Isso me aborrece. Você percebe isso? Disse Steve. Cindy, com uma voz surpreendentemente calma, disse: E o que você sugere que mudemos? O que temos de fazer para encontrar uma saída para essa situação? Você sabe que ainda não podemos mudar nada. É verdade, podemos, acrescentou ele. Mas eu posso. Por que deveríamos todos agonizar juntos quando pelo menos uma pessoa pode viver uma vida normal? Steve, eu não entendo você. Acima de tudo, com um balançar de cabeça, ele tentou entender as palavras dela. Cindy, estou indo embora. Não me importo com o que você pensa de mim, mas não quero continuar vivendo assim, disse Steve e sentou-se à mesa. Cindy sentiu o chão tremer sob seus pés. Estou indo embora. Mas é a morte de Lily, ela sussurrou com preocupação e medo. Você mesma sabe que o remédio que dão a ela quase não ajuda. Temos que comprar tudo. Como vamos nos virar sem você? Disse Cindy em uma voz suplicante. Steve balançou a cabeça negativamente. Cindy, não tente impor sua piedade a mim. Não estou tendo. Quero entender, você está entrando nisso sabendo como isso afetará nossa filha? Ela perguntou com amargura. Steve se levantou em silêncio e saiu para o corredor. Cindy, chorando, tentou segui-lo. Steve, por favor, caia em si. Pense no que vai acontecer conosco, ela gritou. Mas ele simplesmente vestiu a jaqueta e, virando-se para ela, disse: Quando você se acalmar, pegue minhas coisas e não tente me encontrar. Nada vai mudar. Então, ele fechou a porta atrás de si e Cindy se dobrou no chão, chorando. O que fazer agora? Como continuar com sua vida? Alguns minutos depois, ela ouviu sua filha chamando por ela. Cindy correu até ela. Lily estava pálida, mas Cindy não conseguia ver nada de grave. Mamãe, posso desenhar? Perguntou Lily. Cindy sorriu. Você desenha o tempo todo, não se cansa? Perguntou ela. Não, mamãe, eu gosto muito. Até me sinto melhor, respondeu a menina. Cindy se conteve para que a filha não percebesse sua confusão. Ela não queria perturbar a menina. À noite, quando Lily já estava dormindo, Cindy sentou-se na cozinha para avaliar os medicamentos que tinham e o que precisavam comprar. Cindy contou o dinheiro e percebeu que eles poderiam sobreviver por alguns meses se nada subisse de preço. Ela percebeu claramente que, se não conseguisse nada naqueles 2 meses, estaria acabada. Mas, no dia seguinte, ela se lembrou de que tinham convidados. Cindy teve que separar algum dinheiro extra do orçamento para Lily. Ela fazia tudo mecanicamente, sorrindo para a filha, cozinhando, conversando com ela, mas sua mente não parava de pensar em como lidar com a situação. Os convidados chegaram na hora marcada, mas a mãe de Cindy ligou para avisar que o pai dela estava doente, portanto, não poderia comparecer. Cindy também não se cansava do frio. Sinto muito, filha, eu vou dar um jeito e depois, de alguma forma, vou chegar lá sozinha, disse ela, tentando tranquilizar a garota. Tudo bem, mamãe, eu vou conseguir. Mark e seu filho chegaram bem na hora. Cindy sorriu e os convidou para entrar na sala. Mark imediatamente sentiu o calor da atmosfera caseira. Como você pode abrir mão desses cheiros em favor dos cheiros do restaurante? Ele comentou. Rick sorriu. Papai sempre gostou de refeições caseiras e reuniões familiares em casa. Mamãe nunca o acostumou com a vida social, disse ele. Por que você não trouxe a mamãe? Perguntou Cindy. Cindy olhou para Rick. Ela morreu há 10 anos. Papai escapou por pouco. Ele a amava muito. Mamãe era cantora de ópera e cantou até morrer.
Ela era romântica. Gostava muito de brilho e glamour, explicou ele. Mark ficou em silêncio por um momento e pediu desculpas por sua pergunta. Tudo bem, respondeu Cindy, embora por dentro estivesse chateada. Ela percebeu quem havia tocado no assunto. Mas decidiu ignorar o fato e passar a noite em um ambiente agradável. Estamos nos sentindo melhor agora. A voz de Mark veio da sala onde ele estava conversando com Lily. Cindy fez um gesto para a sala e disse: por favor, entrem. Quando entraram, Mark estava de pé à mesa, olhando para algo e franzindo as sobrancelhas. Ele olhou rapidamente para Cindy e depois disse a Riku: venha cá. Agora os dois olharam para o desenho e ficaram em silêncio. Cindy sorriu e perguntou: o que você viu aí, você sabe? Coincidentemente, ela também queria dar uma olhada, mas Lily a impediu dizendo: mãe, ainda não está pronto. Lily escondeu rapidamente o desenho, e Cindy ficou surpresa, mas decidiu não discutir com a filha. Ela perguntaria mais tarde por que não podia mostrar seus desenhos inacabados. Enquanto se sentavam à mesa e ouviam Mark se maravilhar com cada prato, Cindy relaxou um pouco. Rick colocou seu prato de lado e disse: podemos falar de negócios agora? Tenho um cartão que recebe fundos da venda dos desenhos e pinturas de Lily. Já há bastante dinheiro acumulado. Gostaria de sua permissão para levar alguns dos trabalhos para a Itália. Há uma competição anual para jovens talentos lá dentro de uma semana, e o prêmio é muito impressionante. Cindy respondeu que não recebia nenhuma ajuda da fundação ou de uma fundação própria que ela havia criado. Mark se desculpou por uma pergunta tão incômoda e disse que entendia que os medicamentos não haviam sido alocados em quantidade suficiente. Cindy explicou que seu marido havia perdido o emprego e que agora eles mal conseguiam pagar as contas. Ela se sentia sozinha com seus problemas. Sentia que precisava encontrar uma maneira de sair dessa situação e garantir um futuro para ela e sua filha. Cindy respondeu que seu marido os havia deixado recentemente porque não conseguia mais trabalhar só para ela e para a criança doente. Rick se sentiu desconfortável e engasgou com seu chá. Mark cerrou os punhos em sinal de apoio. Não se preocupe, Cindy. Tudo o que acontece na vida é para o melhor, disse ele. Cindy sorriu levemente. Enquanto isso, Steve foi até o parque e sentou-se em um banco. Logo uma mulher se aproximou dele e se sentou ao seu lado. Como foi? Ela lhe perguntou. O que você acha? Steve respondeu. Jane colocou a mão carinhosamente em seu ombro. Relaxe. Tudo o que é ruim ficou para trás. Só há coisas positivas pela frente. Em um mês, você e eu iremos para o mar, disse ela, tentando animá-lo. Será uma grande recompensa pelo seu tormento. Será uma grande recompensa por seu tormento. Você voltará com vigor renovado, disse Jane. Continue com isso. Tenho certeza de que você merece uma promoção. Você sabe como foi difícil respirar sem oxigênio. Sim, eu entendo, respondeu Steve. Jane, vamos fazer um acordo e não vamos tocar no assunto novamente, sugeriu ele. Claro, como você quiser, concordou Jane. Então, vamos para casa? Já pediu jantar no restaurante. Também comprei um ótimo vinho. Tirei o dia de folga, então temos a noite toda livre, disse ela, sorrindo. Steve sorriu de volta. Ele estava tentando tirar da cabeça tudo o que o impedia de aproveitar a vida. Esse era o tipo de vida que ele sonhava em destruir, ou melhor, quando começou a namorar Jane. Tudo havia acontecido de repente e ele não havia pensado em trair Cindy, muito menos Jane, de quem ele não gostava desde o primeiro dia em que a conheceu. Para ser sincero, fazia muito tempo que ele não a via. Provavelmente desde que Cindy estava grávida. Ele nunca tinha visto ou se importado com ela. Ele não se importava como a ex-namorada de sua esposa vivia. Naquele dia, seu carro não deu partida novamente. E, é claro, isso não aconteceu fora de sua casa, mas no trabalho. Naquela época, não havia transporte público e os táxis eram muito caros, especialmente para ir para o outro lado da cidade. Ele decidiu caminhar até o ponto de ônibus mais próximo,
com muita sede. Ao ver uma pequena loja à frente, Steve foi até lá para comprar água. Na porta, ele quase esbarrou em uma mulher. "Desculpe-me, você disse alguma coisa?" perguntou ele. E a senhora de repente disse: "Steve, não é você?" Surpreso, ele olhou para cima e viu Jane à sua frente, bem arrumada, maquiada e cheirando a perfume caro. Ele não a reconheceu imediatamente. "O que está fazendo aqui a essa hora?" perguntou-lhe ele. "Meu carro quebrou e eu estou andando pelo centro da cidade e você está dirigindo." "Veja, minha cabeça funciona", respondeu ela, sorrindo. Steve se virou e viu um BMW azul brilhante. "É uma bela máquina. Mas não é disso que estou falando. Estou falando de lhe dar uma carona. Vá em frente, compre o que você precisa e saia." "Eu espero perto do carro", ofereceu Jane. Steve pegou os mantimentos de que precisava, saiu da loja e viu Jane, que estava de fato ao lado do carro. "Obrigado por sua ajuda", disse ele ao entrar no carro. "Bem, vamos embora", concordou Jane. Eles caminharam pela rua e Steve sentiu que ele e Jane não apenas se conheciam, mas estavam começando a se comunicar novamente, abrindo suas almas um para o outro. Foi inesperado, mas agradável. Steve se dirigiu ao balcão, sentindo uma mistura de emoções. Por um lado, ele não queria ver Jane. Mas, por outro, a presença dela parecia um ar fresco, libertando-o de sua rotina diária. Ele entrou no carro, que cheirava a couro novo, perfume caro e algo mais, algo amado e esquecido. Jane sorriu e perguntou: "Você gosta?" Ela até riu: "Você fala como se estivesse vivendo de fome. Se bem me lembro, você tinha um bom emprego. Mas os empregos não desaparecem, não é mesmo? Embora todo o resto possa certamente desaparecer. Quero dizer, Lily está doente e toda a nossa renda vai para o tratamento médico dela. A Cindy não trabalha. Portanto, não podemos arcar com todas as despesas extras. Acredite em mim, também estou cansado de tudo isso", disse Steve e sentiu medo de suas próprias palavras. Ele nunca havia se permitido ser tão franco antes. Jane olhou para ele pensativa. "Olha, o que você acha de, quando nos aposentarmos, relaxarmos um pouco e esquecermos todos esses estresses?" sugeriu ela. Steve pensou sobre isso e sorriu um pouco. "Isso parece divertido. Talvez essa seja a nossa recompensa depois de todas as dificuldades", ele respondeu. "Estou ficando sem relatórios no trabalho." "Estou muito cansada", disse Jane. Steve, que não gostava muito de beber, sentiu que não estava com vontade de ir para casa. Então ele sugeriu: "Vamos para casa, então. Tenho tudo o que a alma deseja em meu bar." Steve não esperava uma reviravolta tão grande de sua parte. Ele achava que eles iriam se sentar em algum lugar em território neutro e, então, Jane se ofereceu para ir até a casa dele. Ele se deu conta de como essa conversa poderia terminar. De repente, a febre tomou conta dele, e imagens de Jane em lençóis exuberantes com uma taça de champanhe nas mãos surgiram em sua mente. Em uma voz rouca, ele respondeu: "Vamos lá, você." "Por que não?" Aquela noite mexeu com tudo na mente de Steve e o fez repensar suas atitudes e expectativas. Jane, de forma muito sutil e discreta, mostrou a Steve que sua complacência não fazia sentido. Pense consigo mesmo: qual é a sua culpa? Você não tem nenhuma normalidade genética, não há pessoas em sua linhagem com essa condição, por que você tem de sofrer a vida inteira? Você não acha isso injusto? Se você ganhar, poderá ter uma vida muito boa, disse ela. Steve ouviu suas palavras com atenção, percebendo que ela estava certa. Talvez ele devesse reconsiderar sua situação e encontrar uma maneira de viver uma vida plena e feliz em vez de ser atormentado o tempo todo. Desculpe-me, mas não é da minha conta. Vamos tomar um drink, disse Steve. Eles tomaram um drink e, em seguida, Jane colocou uma bela música e o convidou para dançar. Fazia muito tempo que ele não dançava, muito tempo que ele não se sentia em um clima tão romântico. Mas, pela manhã, ele prometeu a si mesmo que isso não aconteceria novamente.
Voltando para casa em silêncio, Steve podia sentir o cheiro do remédio que estava por toda parte e tornava tudo tão cinza e triste. Ele foi até a cozinha e abriu a geladeira, mas não havia nada de especial lá, pois tudo estava calmo e austero. Uma semana depois, Jane ligou para ele. Steve não sabia onde ela havia conseguido seu número, mas ficou feliz por ela ter ligado. Steve, oi. Não sei como você vai aceitar a minha oferta, disse ela. De qualquer forma, amanhã é meu aniversário. Não é uma data redonda, portanto, não há comemoração. Pensei sobre com quem eu gostaria de me sentar. E você sabe, eu decidi que só com você não quero ver mais ninguém na minha casa. Ele estava feliz? Há muito tempo eu havia me esquecido de que Jane era desagradável, que Jane era irritada e ciumenta. E, de qualquer forma, como era Jane agora? E como é a Cindy dele? O céu e a terra. E mesmo que Steve seja despedaçado, isso não mudará nada. Quero dizer, nem um pouco. Jane. Eu adoraria, Steve, mas se estiver falando de presentes, por favor, nem pense nisso. Eu entendo isso. Na verdade, acho que precisamos encontrar uma saída para essa situação. Bem, tem de haver. Sempre dizem que só há uma saída para uma situação, e essa não é a única. Bem, vejo você amanhã. A que horas seria melhor para você? Você pode chegar uma hora mais cedo para estar na minha casa às 6? Steve fechou os olhos. O que ele está fazendo? Então, ele perguntou com determinação, Jane, você pode pelo menos me dizer de que tipo de flores você gosta? Ela riu. Gosto de rosas, como todas as mulheres. Steve quase deixou escapar que, por exemplo, sua Cindy só gosta de crisântemos. Tudo então, sim, amanhã, desde aquela festa de aniversário, algo se encaixou na cabeça de Steve. Ele não queria ir para casa, não queria continuar vivendo assim. Ele queria viver bem, como um profissional de seu calibre merecia. Ele havia levado muito tempo para tomar essa decisão. Embora Jane o tivesse incentivado a se mudar quase imediatamente. Talvez ele ainda hesitasse. Mas então Cindy começou a conversar com ele. Como ela conseguiu que ele fizesse todas as postagens? E quando ela o colocou a par da situação, ele não quis mudar aquela conversa desagradável novamente. Qual era o sentido de aturá-la? Ela havia lhe contado tudo o que pensava. Tudo estava a ponto de ser arruinado por aquele desenho, aquele que ele havia encontrado na varanda, e algo se agitou em sua alma. Ele sentiu vontade de chorar. Fui para a cama com nojo. De manhã, decidi que tinha de pôr um fim às coisas com Jane, afinal. Hoje de manhã, enviei a ela uma lista de excursões atraentes. Ela não vai ao litoral há 1000 anos. É muito tentador. As férias no trabalho não foram um problema. Steve, é claro que você deve ir. Não entendemos. Você não sai de férias há 5 anos. Não se preocupe, apoiaremos seu departamento. Então você voltará. Você ficará bem. Como está a sua? Seu chefe lhe lançou um olhar compreensivo. O que ele poderia lhe dizer sobre deixá-los? É claro que não podia. Ele deu de ombros. Nada de novo. Tudo bem, vá em frente. Eu não vou segurá-lo. Faça uma pausa na arrogância. Perceba, no entanto, que uma posição totalmente diferente o aguarda após suas férias. É bom que você esteja de férias. Você voltará a se movimentar. Ela contou a conversa para Jane, omitindo a frase sobre sua família. Jane esfregou as mãos. Mas a vida fica melhor. Primeiro, vou ter que comprar um carro decente para você. Seu carro velho está pedindo para ir para a sucata há muito tempo. Depois, poderemos expandir nossa loja. Steve estava deitado no sofá pensando que seria assim. Como poderia não ser? Ele era um homem livre agora. As férias no mar foram inesquecíveis. Steve nunca sentiu a necessidade de ligar para saber como estava Lily ou Cindy. E Jane nunca deixou um minuto livre.
Ela o levou para excursões, para seu quarto, para a praia. Ele estava bronzeado, era lindo. Jane se deitava ao lado dele à noite e dizia: "Você é tão bonito, tão forte, você é o melhor." E ele acreditava que isso era verdade. Ele ia para o trabalho com prazer. Em primeiro lugar, ele teve um bom descanso. Em segundo lugar, ele percebeu que muito em breve se tornaria não o chefe do departamento, mas o chefe de toda a divisão. E isso é muito diferente. Ele receberá até mesmo carros. E não qualquer carro, mas carros bons. Os carros de sua empresa são todos carros de bombeiros. Depois de cumprimentar o guarda, ele foi direto para o escritório do chefe para lhe entregar lembranças do mar. "Bom dia, Konstantin Egorovich", cumprimentou Steve. O chefe se virou lentamente da janela. "Olá, Steve Andreevich, como foi seu descanso?" "Muito bem. Aqui estão algumas lembranças que eu lhe trouxe." O chefe olhou para Steve de forma estranha. Ele até se sentiu desconfortável com aquele olhar. "E também trouxe algumas para minha filha." Steve parou de sorrir. Bem, o que ela queria? Mais cedo ou mais tarde, todos iriam descobrir, e ele estava se preparando mentalmente para isso. O que a filha tem a ver com isso? O que ela tem a ver com isso? Ei, Steve. Eu trabalho com pessoas há muitos anos e nunca imaginei que você fosse capaz de algo assim. Steve cantarolou. Mas você não pode julgar nada porque não sabe de nada. Desculpe-me. Tenho que ir trabalhar. O supervisor lhe deu um olhar pensativo e balançou a cabeça. É evidente que uma mulher não foi deixada de lado. Ele havia conversado com Cindy algumas vezes e gostado dela. Uma mulher bonita, calma, de espírito forte. E Steve estava furioso. Quem lhes deu o direito de se intrometer em sua vida particular? Quem? O que eles sabiam sobre sua vida? Ele se recostou em sua cadeira. A única coisa que o separava, como chefe do departamento, do resto dos funcionários era uma divisória de vidro. Várias vezes ele parou em seus papéis e percebeu que seus colegas estavam olhando para ele e obviamente falando sobre ele. Portanto, todos os presentes também estavam cientes disso. Mas o mais desagradável naquele dia não foram os olhares de lado, nem a conversa com seu chefe, quando ele foi almoçar na cafeteria do primeiro andar. As pessoas se afastaram para deixá-lo passar pela caixa registradora. Ele cantarolou. Nossa, que respeito! Eles sabem que em breve ele será o chefe. Ele colocou tudo o que havia escolhido na bandeja, pagou e foi para sua mesa favorita perto da janela. Havia apenas duas mulheres sentadas em um lado da mesa, aparentemente de um apartamento vizinho. Bom apetite! Ele colocou a bandeja no chão e se sentou. As mulheres silenciosamente pegaram suas bandejas e foram para outra mesa. Steve se serviu de uma refeição furiosa. A primeira coisa que ele faria quando se tornasse chefe seria demitir aquelas duas galinhas que meteram o nariz onde não eram chamadas. Uma semana depois, aconteceu algo que Steve certamente não esperava. Foi convocada uma reunião geral para todo o escritório. Steve apareceu naquele dia de terno e camisa branca. Ele estava bem ciente de que seria designado para um novo cargo hoje. Jane, em casa, deu-lhe um olhar irritado e ficou satisfeita. Você está ótimo. Estou gostando muito. Depois do almoço, todos foram para o saguão. Steve também foi. Ele se sentou na primeira fila, onde estavam os outros chefes de departamento. Pela última vez, ele sempre se sentaria na mesa do palco. Seu chefe, Konstantin, se agachou ao lado dele. Ele ouvia em silêncio tudo o que era transmitido do palco. Então, Steve ouviu algo que o assustou e ele se levantou rapidamente, pois era o novo chefe do departamento. Uma mulher havia sido nomeada. Um segundo depois, ele se dirigiu para a saída em um ritmo acelerado. Uma hora depois, quando todos estavam de volta, inclusive Konstantin, Steve se dirigiu ao seu escritório. Você pode me explicar o que foi aquilo? Pensei que você tivesse dito que eu seria o chefe, perguntou ele. O diretor olhou para ele e respondeu calmamente.
Todos nós nos consultamos e decidimos que um cargo tão sério não poderia ser chefiado por um homem sem princípios. Esse homem é um traidor. Meu Deus, que bobagem é essa que você está dizendo? 1000 pessoas se divorciam, 1000 abandonam suas famílias. Pode ser que isso aconteça. Mas em uma situação como essa, o que você sabe? Você já viveu nesse tipo de inferno? Não? Não cabe a você julgar, disse Steve, indignado. O diretor tirou os óculos e esfregou a ponte do nariz. E como você sabe sobre outras pessoas? Tenho um filho com paralisia cerebral, e a mãe dele queria uma vida fácil como a sua. Sem problemas. Mas tudo bem, estamos indo bem. E de acordo com sua lógica, eu deveria tê-lo colocado em um internato imediatamente. Nesse caso, eu provavelmente deveria me demitir, disse o chefe. Steve já estava se arrependendo de suas palavras. De repente, Constantin disse: sim, o que ele deve fazer então? Não é uma má ideia. De qualquer forma, você não terá mais meu apoio, continuou ele. À tarde, Jane já havia saído do trabalho há muito tempo. O próprio Steve não sabia por que estava tão preocupado. Bem, ela havia se demitido. Tudo bem. Sempre haveria um emprego para um especialista como ele. Ele o faria amanhã. Jane chegou pouco depois da meia-noite, cheirando levemente a champanhe. O que você está fazendo acordado? Onde você esteve? Jane olhou para ele com surpresa. O que está acontecendo com o tom de voz? É um tom normal. Eu estava me perguntando onde minha esposa estava. Na verdade, logo vai amanhecer. Mas, antes de tudo, não sou sua esposa. A servidão foi abolida há muito tempo. E, em segundo lugar, que tipo de snobismo é esse? Não vou responder a você por cada movimento que faço. Somos adultos, temos amigos, namoradas, Jane respondeu irritada. Steve percebeu que era hora de falar mais baixo. Mas você poderia ter ligado? Eu poderia ter ligado, mas esqueci, disse ele, cerrando os dentes. Ele se esqueceu. Ele ligou uma centena de vezes. Primeiro ele desligou o telefone na cara dela. Depois, simplesmente desligou o telefone, pensou Steve. Tenho novidades, disse ele a Jane, erguendo as mãos. É isso mesmo, amanhã. Estou loucamente cansado. Ele a seguiu silenciosamente até o quarto, mas Jane se inclinou de modo que não havia espaço para ele na cama. Ele teve que voltar para a sala de estar e se acomodar no sofá curto. Ele ficou acordado por um longo tempo, olhando para o teto, pensando. Ele foi contratado. Mas o salário não era muito bom. Jane estava muito chateada. Nós deveríamos. Cindy deve ser demitida para que não saia reclamando por aí, disse ele. O que o faz pensar que é ela? Quem mais? Mesmo que não tenha sido ela, ainda é ela que está fazendo isso, contestou Steve. Pronto, eu lhe disse, eles estão apenas envenenando sua vida. A propósito, você deu entrada nos papéis do divórcio? Alguns anos depois, Jane foi demitida por causa de um déficit enorme. Toda a dívida foi atribuída a ela. De repente, Steve se deu conta de que estava de volta ao ponto de partida. Só que havia a criança, e aqui estava a Jane. Sem mais nem menos, todo o dinheiro estava indo para o abismo. Jane estava pagando dívidas para ficar fora da cadeia e Steve estava trabalhando. Jane não podia porque estava recebendo menos do que o principal. Ela não concordou. As diretorias se esgotam muito rapidamente. Uma tarde, a caminho de casa, Steve virou em uma rua conhecida, parou embaixo das janelas e ficou olhando para os vidros brilhantes. Parecia tão desagradável, tão errado. Eu queria me levantar e dizer a ele que ele era um tolo, que me perdoasse. Queria olhar os desenhos de sua filha. Steve, é você? Ela se virou. Ao lado do carro estava uma vizinha, uma avó, do primeiro andar. Oi. Sim, sou eu. Não a vejo há algum tempo. A senhora está aí parada, sem fazer nada.
Sua família foi embora, vendeu o apartamento e foi para um lugar distante. Você tem um avião para pegar. Lá, para outro país. Como eles foram embora? Por quê? A Lily não tem permissão para isso. Mas eles não me contaram isso, disse a vovó. Parece que eles foram morar em algum lugar da Itália. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Vovó não costumava misturar as coisas. Ela sempre foi sensata. Mas, se isso fosse verdade, era uma decisão insensata. Os médicos haviam alertado que qualquer viagem, qualquer voo, poderia ser o último de Lily. O risco de a válvula cardíaca falhar era muito grande. Cindy não poderia se voluntariar para algo assim. A não ser que ela decidisse facilitar as coisas para si mesma. Mas não, Cindy definitivamente não era capaz de fazer isso. Ela saiu do pátio, pensou em ligar para a mãe de Cindy, mas decidiu que era melhor não fazer isso. Agora, pelo menos, ela poderia viver em paz. Mas a vida ainda não estava funcionando. Tudo estava dando errado. Jane conseguiu um emprego como contadora de uma empresa e estava ganhando centavos. A empresa onde Steve trabalhava foi comprada e contratou jovens funcionários. Eles ofereceram a ela que ficasse como moço de recados ou se demitisse. Agora ele estava ganhando dinheiro com alguns biscates. Tudo estava indo mal. O carro era seu único bem do passado, quando ele estava no auge. Ele e Jane haviam conseguido comprar o carro. Jane o vendeu assim que contraiu dívidas. Hoje ele chegou com outro trabalho. Ele estava com vontade de tomar uma cerveja e simplesmente dormir. Mas Jane tinha outros planos para ele. O que você está fazendo, desistindo? Qual é o problema? Na verdade, estou cansado. Você está vendo o noticiário? Hoje começa uma exposição de uma artista estrangeira em nossa cidade. Ela é muito talentosa. Mas não é isso que quero dizer. As tias estavam dizendo hoje que a cidade está inundada de estrangeiros. Os motoristas de táxi devem estar ganhando muito dinheiro hoje em dia. Que tal amanhã? Hoje é feriado para você e para mim, disse Jane. Steve olhou melancolicamente para as 2 garrafas de cerveja. Talvez amanhã, pensou ele. Hoje é meio que um feriado para você e para mim. Um feriado. Que tipo de feriado? Eu deixei você há 10 anos. Mas eu não chamaria isso de feriado. Pessoalmente, não tive nada além de má sorte desde que você foi embora. Então não há problema em você ter arruinado minha família? Quem precisa de você? Eu deveria tê-lo atraído para longe com um dedo? Não foi preciso. Você simplesmente largou tudo e veio correndo. Nem mesmo uma criança doente o impediu. Que homem, continuou Jane. Steve se levantou, com os punhos cerrados. Você o quê? Você? Ele perguntou. Você vai me bater? Vamos lá. Ele ficou ali, imóvel. Bem, você não pode nem mesmo fazer isso aqui. Não se pode fazer absolutamente nada. Steve caminhou silenciosamente até a porta. Mais um pouco e ele a agrediria. Ele achava que era tudo culpa dela. Só que ela havia caído em um momento em que ele tinha dúvidas. Outra pessoa o teria apoiado. Era tudo culpa dela e somente dela. Steve parou para fumar perto do shopping. Na parede, ele viu um grande cartaz. Nika é um jovem talento. A exposição estava na Casa da Cultura. Eu me perguntava o que ela estava fazendo aqui. Não é a maior cidade, mas também não é pequena. Por que ela veio para cá? Steve ouviu dizer que estrangeiros tinham vindo à cidade para comprar as pinturas em exposição. Eles pagavam bem e deixavam gorjetas. Os estrangeiros atraíram muitos motoristas de táxi. A exposição estava chegando ao fim. Estou comendo agora, vou embora também, pensou Steve. Embora estivesse ganhando um bom salário hoje, o motorista de táxi bigodudo entrou em um ziguli quebrado e afundou em seu assento. Steve saiu do estacionamento. Faltava quase 1 hora para as 7.
Durante esse tempo, ele teve tempo de dar 10 voltas pela cidade, mas não havia trabalho. Os que vinham do trabalho já estavam em casa, e os que iam dar uma volta. No caminho para casa, perto da casa de La Cultura, havia muitos carros. Todos caros e bonitos. Os táxis se alinhavam na borda do estacionamento. Um carro chamou sua atenção, um Jeep branco. Steve não percebeu imediatamente de que marca se tratava. Ele saiu do carro e deu uma volta. Sim, não é ruim. Gostaria de saber quanto custa. Ele ficou ali parado por mais um tempo e entrou no carro. Como ele dormiu? Steve ainda não entendia. Aparentemente, o cansaço havia cobrado seu preço. Ele pegou o telefone, que já havia tocado várias vezes. Steve, por que não está atendendo o telefone? Esta é a terceira vez que ligo para você, não consegue me ouvir? Onde você está? Há alguma voz atrás de você? Steve afastou o fone do ouvido e ficou em silêncio por um longo momento. Sim, não é nada, você adivinhou. É que eu estava quieto há muito tempo, disse ele, afastando a sensação de estranheza. Bem, pensei que você não estivesse trabalhando. Estou trabalhando. Estou trabalhando, respondeu Steve. De qualquer forma, quando você for para casa, traga creme azedo e arenque. Steve queria perguntar onde ele conseguiria o dinheiro para isso, mas se conteve a tempo. Era como se ele estivesse trabalhando, não dormindo. Você sabe o que quero dizer? Jane continuou. Ele não respondeu, apenas ficou olhando para a rua pela janela do carro. De repente, ele viu uma mulher, e o tempo congelou. Era a Cindy. Não havia dúvidas quanto a isso. Ela era tão bonita, tão elegante, que foi como se tivesse saído da realidade. Era como se 10 anos tivessem se passado. Mas ela estava ainda melhor do que quando ele a deixou. Steve, está me ouvindo? Olá. A voz de Jane o alcançou. Sim, qual é a conexão? Para que estamos pagando dinheiro? Steve respondeu com raiva. O telefone caiu no banco e Steve saiu do carro. Cindy, uma mulher que estava andando muito devagar, parou, olhou para Steve e seus olhos se arregalaram de surpresa. Steve? Sim, sou eu. O que há para admitir? Você está linda, disse ele. Os olhos de Cindy ficaram frios. Sim, eu não o reconheci de imediato. Obrigada. Eu sei. Steve se sentiu confuso. Como vai a vida, Cindy? Está tudo bem? Ele perguntou. Como está a Lily? Naquele momento, ele percebeu que tinha feito uma coisa muito estúpida. Por que ele estava perguntando sobre Lily? Mas, novamente, Lily é sua filha. Não há nada de errado com a Lily também, disse ela. Steve tentou corrigir a frase inadequada dela. Ele ficou surpreso e, aparentemente, deixou isso muito óbvio. Mas será que uma voz jovem e feminina estava falando de algum lugar fora do caminho aqui? Você não vai acreditar, pai, mas, apesar de seus esforços, eu não estou morta, disse a voz. Steve se virou bruscamente. Ao seu lado estava uma jovem garota. Sim, ele a reconheceu imediatamente, era sua filha Lily. Atrás dela estava um homem um pouco mais velho que o próprio Steve, olhando para ele com desagrado. Por que você fez isso, Lily? Eu não queria machucá-la, disse Steve. A garota riu. Não queria? Você não quis nos magoar, nem a mim, quando nos deixou sem dinheiro, sabendo quanto custavam os remédios. Você sabia muito bem que, sem eles, eu poderia morrer. Mamãe manteve isso em segredo, mas eu ouvi o que você disse a ela antes de ir embora. Mas não parecia que sua vida seria melhor sem nós, continuou Lily. Steve ficou atônito. Por que tipo de provações sua mãe havia passado enquanto ele estava descansando delas? Se não fosse pelo pai Rick, eles não estariam conversando agora. Por causa dele e do vovô, pude voltar à minha cidade natal para minha exposição. Steve ficou quieto por um momento. Depois perguntou, é você,
a jovem artista Nika? Eu acertei em cheio? Sim, papai. Gostaria que você tivesse o dinheiro e a vida que deseja. Ou não, você não teria. Você simplesmente não é capaz de fazer coisas como o papai Rick. Sabe, ele quase foi para a cadeia porque obrigou os pilotos de um avião particular a pousar perto de um hospital. Caso contrário, ele não teria sobrevivido. Você teria? Não, pai, você não teria sido capaz de fazer nada porque foge das dificuldades e dos problemas em vez de resolvê-los, disse Lily. O homem ao lado dela colocou a mão em seu ombro. Já chega, se acalme. Filha, vamos para o carro, disse ele. Cindy olhou para Steve pensativamente. Mas eu não vou perguntar como você vive. Posso ver isso, tchau Steve. Steve estava prestes a responder quando ouviu o grito exasperado de Jane. Steve, espere, não vá. Jesus, ele acabou de chegar em casa, Jane gritou. Talvez ele não estivesse ligando de casa? Jane correu para lá, sem fôlego, e empurrou a bolsa de Steve. Oh, ele está me levando para casa. Porque estou muito cansada, disse ela. Cindy, que já estava caminhando para o carro, parou abruptamente. Ela se virou lentamente e olhou para a esposa de Steve. Jane também se virou e olhou intrigada para Cindy por um tempo e depois, aparentemente reconhecendo-a, congelou. Então foi ela que levou meu marido a uma vida melhor, sussurrou Cindy. Um sorriso apareceu em seu rosto. Jane, quanto ouro você não queria? Acho que Steve só precisava que você me mordesse com mais força também. Não havia como ele adivinhar que era você. Mas acho que você teve sorte, não por muito tempo. Você sabe como as pessoas caem das alturas? Eu não estaria errado. Você enterrou sua filha, disse Jane. Que tipo de vadia você é, Jane? Explodiu Steve. Não, minha filha está viva e bem. E, como vocês podem ver, com bastante sucesso, disse Cindy, voltando-se para a família. Jane deu uma olhada rápida no pôster e torceu o nariz como se estivesse com dor de dente. Ainda é uma encenação, ela murmurou. Mas você vestiu roupas caras para a filha do pôster? E daí? O que você não teve foi felicidade, e você nunca terá uma simples felicidade familiar. Jane olhou para ela com ar triunfante. Naquele momento, Rick saiu do carro. Cindy, quanto tempo mais? Você sabe que nosso filho ficará muito triste se você ficar esperando por ele por muito mais tempo. Ele pode até jogar os brinquedos, disse ela. Cindy olhou para Rick com olhos amorosos. Sim, você tem razão. Vamos embora, respondeu ela. Ela se virou para Jane e Steve. Adeus, então. Um conselho e amor, disse ela. Eles caminharam até o carro. Steve tentou segui-la. Igor se virou e disse: Isso não está certo. Steve olhou para ela e balançou a cabeça negativamente. O carro saiu do estacionamento e eles ficaram olhando para ele. De repente, o rosto de Jane refletiu raiva. Cindy. Bem, está tudo bem, você vai chorar na minha casa. Steve, você deveria processar sua filha por pensão alimentícia. Ela tem muito dinheiro e você está a pão e água. Eu conheço pessoas. Nós lhe daremos invalidez e ela pagará como uma gostosa, disse ele com raiva na voz. Steve se afastou, percebendo que continuar conversando com Jane só traria mais problemas. Ele deu um passo para trás e suspirou. Apenas uma coisa estava clara, ele tinha muitas decisões difíceis e uma luta por sua felicidade pela frente. Voltou-se para Jane e lhe disse que, se não quisesse se tornar uma inválida, era melhor calar a boca. O que é isso? O que você vai fazer, uma perdedora? Perguntou ela indignada. Steve bateu na mulher pela primeira vez em sua vida, não com muita força, apenas deu um tapa em seus lábios, e se dirigiu ao carro. Jane continuou gritando pela rua, mas ninguém veio ajudá-la porque não havia ninguém por perto. Ela correu atrás dele. Steve, pare. Qual é o problema? Você não quer ter uma vida boa?
Mas ela acha que poderíamos processá-la por tanto dinheiro que ela nem perceberia, Jane gritou, mas Steve não estava ouvindo. Jane conseguiu entrar no carro no último segundo e Steve acelerou. Sua esposa ainda estava falando sobre algo, mas ele não conseguia ouvi-la. Ele não tinha pensamentos em sua cabeça. Um grande carro branco estacionado em frente a uma bela casa. Bem, aqui estamos em casa. Cansada, Lily? A garota olhou para Rick com satisfação. Não, papai, Rick, estou bem, vamos embora agora. Posso imaginar como Joe deve ter torturado o vovô. Eles entraram, mas a casa estava silenciosa. E estranho. Na verdade, eles achavam que o vovô já estava fora de si e que o neto de 4 anos tinha virado a casa toda de cabeça para baixo. Rick espiou para dentro do quarto, o pai se virou para eles e apontou o dedo para dentro do quarto, depois o levou aos lábios. Cindy e Lily olharam para o quarto e riram baixinho. O avô e o neto estavam dormindo no tapete macio perto da lareira. O vovô tinha um laço de brinquedo nas mãos, assim como Joe. Aparentemente, eles estavam correndo tanto que brincaram e caíram no sono. Papai, papai. Bem, o médico disse para você não forçar o corpo, disse Rick. Quem está pedindo para forçá-lo? Agora não posso mais brincar de guerra. Joe também acordou, olhou para eles e correu para Lily. Mas papai e mamãe também se deixaram beijar. Logo toda a família estava sentada ao redor da grande mesa de jantar. Lily estava pensando profundamente. Cindy acariciou seu braço. Você está chateada? Perguntou-lhe ela. Não, mamãe, acho que estou até aliviada. Eu queria tanto me vingar dele. Hoje percebi que ele se vingou sozinho. A vida o castigou, respondeu Lily. Cindy puxou a filha para perto de si. Isso é bom. Você nunca deve se vingar. A vida vai consertar as coisas. Mark levantou seu copo. Proponho que brindemos ao sucesso de Lily. É um sucesso retumbante. E eu diria, como especialista no assunto, que há mais por vir. Obrigada, vovô, disse Lily. Nem 5 minutos haviam se passado quando Mark levantou o copo novamente. Agora eu gostaria de brindar ao seu retorno. Os nativos devem viver juntos, é claro, na terra natal. Mais 5 minutos depois, outro drink novamente. 1 hora depois, Lily e Rick levaram o avô para o quarto. Rick perguntou surpreso, pai, o que foi isso? Você nunca se permitiu fazer isso antes. Mark fez uma pausa e disse, filho, se você soubesse como estou feliz por tê-lo de volta. Você não tem noção de como era solitário aqui fora, disse o velho. Rick olhou para ele com surpresa. Mas você nunca disse nada. Eu deveria ter dito? Perguntou Mark. Não, eu não queria interferir em sua vida, respondeu o velho e foi direto dormir. Lily disse, como você sofreu e por que não voltamos antes? Rick a abraçou e disse, nada. Agora todos nós teremos uma vida juntos. Você vai pintar, mamãe vai plantar flores como ela queria. Papai a ajudará, ele também é um amante da beleza. Eu finalmente assumirei o controle dos negócios nesta aldeia. Lily enxugou as lágrimas. Joe irá para o berçário. Ele vai brigar e machucar os professores de lá. E eles vão nos repreender e chamar o escritório do superintendente o tempo todo. Faremos uma fila e nos revezaremos. Veremos quem cede mais rápido, disse Lily, rindo e acrescentando, vamos, a mamãe deve ter nos perdido. Elas foram para a sala de estar e viram Cindy e Marie sentadas no sofá. Cindy estava olhando com espanto para um caderno. Naquele caderno, Joe continuava desenhando. Mamãe, o que há de errado com seu rosto? Pergunta Nick. A garota olhou para o álbum, deu uma longa olhada e depois riu. Parabéns. Há mais um artista na família. Eles riem e se abraçam. Joe, vendo essa cena, começa a chorar. Toda a família corre imediatamente para consolá-lo. Cindy olha para seus entes queridos e percebe que, por um dia como esse, ela está disposta a passar por tudo o que já passou.
O que importa é o resultado final. E, no final, todos ficam felizes.